E aí, gente, vamos lá para a nossa última aula do trimestre. Vamos encerrar o trimestre hoje ainda falando sobre máquinas. Então aqui, gente, vamos ler junto essa reportagem. Imagens de satélite mostram como mancha de poluição em São Paulo diminuiu na quarentena. Medidas para restrição da circulação impactaram diretamente os níveis de poluição das cidades. Aqui está mostrando, gente, essas manchas vermelhas aqui, é onde tem a maior concentração de poluição de São Paulo, por exemplo, né? Se a gente comparar essa imagem com essa imagem aqui, a gente vê que o tamanho da mancha diminuiu e que a intensidade da coloração dela ali também, né? Ou seja, São Paulo ficou menos poluída durante esse tempo de quarentena. Por quê? Menos carros circulando, as fábricas também diminuíram o processo de produção, tudo isso gera menos poluente. Então, no caso aqui, o meio ambiente deu uma respirada nesses locais. E a gente já tinha visto também, quando a gente falou naquela aula lá, que na Índia eles estavam conseguindo observar o Himalaia, Então, também por conta da diminuição da poluição. Na aula de hoje, a gente vai falar dos impactos ambientais e sociais do uso de tecnologias. Então, o uso de tecnologias, eles impactam a nossa vida de maneira positiva, de maneira negativa, e a gente vai falar de alguns desses impactos hoje. Tá? Lógico que a gente não vai conseguir abranger todos, e que talvez você lembre de um ou outro que não foi falado aqui. Ótimo, é isso que a professora quer, que você pense, que você consiga relacionar o conteúdo com as coisas que você já conhece, tá? Mas a gente não tem tempo para abordar todos. Então, primeira coisa, já vou pedir para você começar a pensar nos impactos. Então, nosso primeiro exercício é falando dos impactos. Preencha a tabela abaixo com os possíveis impactos positivos ou negativos do uso de tecnologia em questões sociais e ambientais. Então, eu coloquei uma tabela para você, você vai fazer umas 5 anotações aí de impactos sociais e de impactos ambientais do uso de tecnologias. Tá? Pode ser as máquinas que a gente falou nas últimas aulas, ou podem ser, por exemplo, o celular, que é uma tecnologia, a televisão. Então, pense nos impactos.
Vocês preencheram? Eu nem vou responder isso aqui com vocês hoje, porque vai ser respondido ao longo da aula. Então, você vai ver que ao longo da aula eu vou, falar dos impactos ambientais e sociais. Talvez tenham alguns que vocês mesmos já tenham pensado, que já tenham apontados, talvez não. Tá? Então, vamos pensar aqui junto, gente. Primeiro, relembrando lá o que a gente viu nas últimas aulas. A agricultura, então, surgiu lá no período neolítico, No período neolítico, então, revolucionou a forma de vida da época. O homem lá, pré-histórico, deixou de ser nômade, começou a fixar a sua existência num local ali, formou vilas, cidades, e tudo isso foi tendo outras consequências também. Surgimento de vilas e cidades sempre foram ali no início, próximo a rios, porque eles precisavam de água, para os animais, para eles, para irrigar as plantações. Então, tudo isso tinha algumas limitações. Pensando nisso, gente, quais foram as consequências, então, desse primeiro momento? O homem deixar de ser nômade, deixar de conseguir alimento caçando e coletando o que ele encontrava na natureza. Ele passou a fixar a residência, a plantar, a criar animais. Quais foram as primeiras consequências que vêm na cabeça de vocês desse simples ato dele ter mudado o hábito de vida? Podem ter muitas consequências, A gente vai falar de algumas aqui, Vamos pensar primeiro nas ambientais. Aumentou o desmatamento. Quando ele era nômade, ele não fixava a residência. Então, ele acabava explorando os recursos que tinha numa região e ia embora. Agora, a partir do momento que ele fixa a residência, que ele formou ali as vilas, as pequenas cidades, o que ocorreu? Ele começa a desmatar. Primeiro, porque ele precisa de um campo aberto para construir sua casa, enfim. Para plantar, para criar animais. Aumentou, então, o desmatamento nessa época já. Mais coisas. Exploração excessiva de recursos. Antes ele explorava um pouco ali e ia embora, explorava um pouco ali e ia embora. Agora que ele fixou a residência dele, vamos dizer assim, ele explora muito mais, por mais tempo a mesma região, não dando tempo para que ela se recupere, Então fica mais difícil para a natureza. Acúmulo de detritos. Agora ele começa, então, as coisas que ele não usa mais, vamos dizer assim, o lixo dele, começa a ficar acumulado numa mesma região. Lógico que naquela época não era o lixo do jeito que a gente tem hoje, Porque eles não tinham tantas coisas. Mas também já começou a acumular, por exemplo, fezes mesmo, Começou a ter mais doenças, pois agora eles estão mais próximos. Naquela época não tinha saneamento básico, Então, as necessidades, as fezes, ele ficavam acumuladas em determinada região, começaram a surgir, as doenças começaram a ficar mais frequentes nessa época também. Então, teve algumas consequências. Lógico que a gente nem falou de todas aqui. Pensando socialmente, sedentarização. O que é isso, professora? O homem passou a ser sedentário. Agora ele não vai mais procurar o alimento dele, ele não precisa mais ir caçar. Ele cria o animal, a hora que ele quiser, ele vai lá, mata e come. Ele planta, ele não precisa mais procurar na natureza. Então, ele ficou mais sedentário, vamos dizer assim. O que mais? Aglomerações sociais. Claro, pois se as cidades, as vilas estão sendo formadas, vai ter mais aglomeração. Domesticação de animais, que a gente já tinha comentado, Então, ele começa a domesticar animais, ter mais contato direto com esses animais. Primeiras instituições políticas já aconteceram nessa época, gente, do homem pré-histórico. Pois agora que ele está vivendo em sociedade, que ele está tendo uma pequena vila, uma pequena cidade, começa a surgir as primeiras instituições políticas já. Um quiz, então. Por que o desenvolvimento tecnológico favoreceu a sedentarização? Letra A, porque ajudou na substituição da mão de obra humana. B, porque tornou o trabalho mais difícil. C, porque não forneceu condições de trabalhos adequadas, ou letra D, porque favoreceu o acúmulo de riquezas.
E aí, gente, conseguiram? Gente, eu faço quiz e eu lembro de vocês, porque tem gente mandando mensagem pedindo mais quiz que gosta de quiz, né? Então, vamos aproveitar esses aqui que são os últimos do trimestre. Então, por que o desenvolvimento tecnológico deixou o homem mais sedentário? Porque ajudou na substituição da mão de obra humana. A tecnologia fez com que facilitasse o trabalho do homem. Então, ele começou a trabalhar menos esforço, foi ficando mais sedentário, né? Então, uma coisa favoreceu a outra. Aqui, olhando ainda, gente, as sociedades antigas lá, as antigas civilizações. As cidades foram ficando cada vez maiores, mais estruturadas, mais desenvolvidas e começaram a dominar melhor a agricultura. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, por exemplo, eles começaram a desviar curso de rio para irrigar as plantações. Então, olha que tecnologia para a época, né? Ele conseguiu fazer isso para facilitar o trabalho dele ali de irrigar as plantas, de cuidar delas. Ó, animais vivendo mais perto das pessoas, porque foram domesticados, né? As pessoas trabalhando juntas aqui. Então, desenvolveu muito essas regiões. Né? Várias coisas mudaram, se a gente for comparar lá com o homem pré-histórico, que não tinha isso ainda. Quais foram as consequências disso? De volta, ó, continuou desmatando, porque para a cidade crescer tem que desmatar, né? Para poder utilizar os recursos, inclusive. Exploração excessiva de recursos. Aqui mais ainda, gente, cidades ficaram maiores, explorou mais recurso mesmo. Poluição. A poluição ficou, né? Começou a crescer aqui, ó, poluição do rio, poluição do solo, né? A gente viu ali o caso de saneamento básico que não tinha, então esses dejetos muitas vezes eram lançados diretamente no rio, aumentando o número de doenças novamente na região. Desvio do curso de rios, isso impacta no meio ambiente também. Nos seres vivos que vivem nesses rios ou que vivem no local onde não tinha água antes e agora foi alagado. Impactos sociais, acúmulo de riquezas. As cidades começaram a ficar cada vez maiores, as pessoas que conseguiam, né, acumular mais, começavam a mandar nos outros, então. Começaram a ter guerras para domínio de cidades, para acumular mais riquezas ainda. Castas sociais. Quem tem mais é de uma casta mais elevada, quem tem menos acaba servindo a outra casta. Escravidão, né? Mesmo a guerra ali gerava isso. Quem perdia a guerra acabava sendo escravizado por quem ganhava. Né? Exploração de serviços, né, de outro ser humano, exploração de novas localidades, então eles tiveram que começar a desenvolver, por exemplo, navios, barcos grandes para poder explorar novas regiões, para conquistar novas riquezas. Então, tudo isso foi tendo consequência do uso, né? A tecnologia começou a ter essas consequências e forçar o desenvolvimento de novas tecnologias também. Um exercício para a gente aqui. Combustíveis fósseis, como carvão e derivado do petróleo, são fontes não renováveis de energia. Justifique. A gente falou disso na última aula, gente, tá? Eu quero só que vocês relembrem isso, coloquem aqui para a gente prosseguir a aula e pensar um pouco mais no uso de tecnologias.
E aí? Vocês estão vendo que a professora deu uma invertida no processo pedagógico aqui hoje, né? Em vez de colocar o exercício depois da explicação, eles estão vindo antes, porque eu quero que vocês pensem, porque a gente já falou sobre isso aqui. Então, eu quero que vocês relembrem para facilitar o andamento da aula. Então, aqui, ó. Se os derivados ali do petróleo são fontes não renováveis de energia, o que isso significa, gente? Não renovável quer dizer que ele não renova tão facilmente, pelo menos. Vamos ver aqui, então. São combustíveis que demoram muito tempo para se formar na natureza. Portanto, o uso indiscriminado pode levar à sua escassez e até acabar esse tipo de recurso. Então, são recursos que a gente teria que usar com mais cuidado. E são os recursos que a gente mais usa para gerar energia na atualidade. Continuando a nossa história aqui, então, ó, aumentou a quantidade, né, o uso do combustível fóssil, com as máquinas térmicas principalmente. Então, desenvolveu máquina térmica, a gente começou a ter que usar mais combustível fóssil. Carvão e derivados do petróleo, tudo isso gera poluição, gente. Olha só essa imagem aqui, quanta poluição por causa da queima. E isso gera consequências também, obviamente. Vamos pensar no meio ambiente. De volta, desmatamento, inclusive para queima de combustíveis fósseis, exploração excessiva de recursos, isso não parou até hoje, gente. Né? Essa consequência está até hoje, a gente explora cada vez mais e não dá tempo da natureza se recompor. Aumentou muito agora a poluição atmosférica, por causa da queima dos combustíveis fósseis, dos rios e do solo. A gente começou a acumular mais lixo, a jogar mais sujeira para dentro dos rios, dos mares. De volta, ó, aumento de doença, porque saneamento básico até hoje não consegue alcançar 100% da população. Né? Quanto mais pessoa perto, ainda piora a situação. Consequência social, de volta aqui, ó, mais acúmulo de riqueza. Isso também não parou até hoje, né? Diferentes níveis sociais, hoje em dia a gente vive isso, né? Diferentes níveis sociais, pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. Investimento na ciência, começou a investir mais na ciência. Por quê? Ah, porque eu gosto do cientista, porque eu acho a ciência importante? Não, porque as pessoas não são tão bom, né? Não pensam tanto assim, né? A ciência, ela começou a ter mais investimento justamente para a produção de novas máquinas, de novas tecnologias, para facilitar a vida humana, para gerar mais acúmulo de riqueza. Êxodo rural, que a gente comentou nas aulas anteriores, as pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade, porque no campo começou a faltar emprego, porque talvez, né, a cidade começou a parecer mais atrativa nesse sentido, e não necessariamente, porque as pessoas às vezes chegam na cidade e não encontram um emprego, encontram uma vida até pior do que elas levavam no campo. Cidades superpopulosas, né? A gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, as casas, às vezes, em algumas localidades, muito próximas uma da outra, porque a cidade cresceu muito e não tem mais para onde crescer. Então, essas coisas começaram a acontecer, né? São consequências de todo o uso de tecnologia. A tecnologia foi deixando, então, a gente pensa, professora, mas o que uma cidade superpopulosa tem a ver com tecnologia? Se a gente pensar diretamente, não tem, mas indiretamente. Porque as pessoas vão atrás da tecnologia. Na cidade tem mais, elas querem acesso a isso. Vocês mesmos, celular, computador, é difícil a gente ficar sem isso hoje, né? Então, toda tecnologia ela vai gerando essas consequências, que pode, a princípio, não parecer consequência direta, mas que tem consequência, né, no nosso hábito de vida, sim. Mais um exercício. Mesmo com a maior parte da população vivendo em cidades, a produção de alimentos não é afetada por falta de mão de obra. Justifique.
aí, gente? Então, o que aconteceu? As pessoas saíram do campo, a demanda, né, a necessidade por alimentos produzidos no campo aumentou, porque as cidades estão crescendo, a população está aumentando cada vez mais. E como é que mesmo assim não falta mão de obra lá? A gente falou disso bastante, né, gente? As máquinas começaram a substituir a mão de obra humana. Então, se você tem, as máquinas começam a fazer o serviço com mais rapidez, às vezes com mais eficiência. Então, apesar de diminuir a população no campo, não falta mão de obra porque as máquinas acabaram substituindo, tá? Vamos falar um pouco pensando na nossa realidade hoje, na nossa atualidade, né? Quais são as consequências da tecnologia? Então, a gente viu ao longo das últimas aulas aí a evolução, vamos dizer assim, do uso das máquinas, né? Sejam elas máquinas simples, máquinas térmicas, para a sociedade. Mas tudo isso gerou consequências. Primeira e mais óbvia quando a gente pensa em máquina, né? Poluição atmosférica. A gente falou bastante disso quando a gente teve a aula falando só sobre a atmosfera. Então, a professora hoje não vai aprofundar tanto, mas vocês lembram de tudo isso. Primeiro, a gente está queimando combustíveis fósseis. A gente acabou de explicar que eles não são renováveis, que eles podem acabar, né? Além de tudo isso, eles jogam na atmosfera o gás carbônico, que é um gás do efeito estufa. O que o efeito estufa faz? Vamos lembrar lá? O efeito estufa é importante para manter a vida na Terra, porque ele mantém a temperatura mais ou menos constante. Mas se a gente aumenta a quantidade de gases do efeito estufa, o calor ele fica aprisionado na Terra com mais intensidade do que deveria. Aumenta a temperatura da Terra. A gente vai lembrar algumas consequências disso. Além disso, a poluição pode gerar chuva ácida, que a gente também comentou. Então, a chuva ácida, às vezes a cidade está ali poluída e a chuva ácida vai acontecer numa cidade que nem é poluída. Por quê? Porque a poluição é levada junto com as nuvens para outra cidade, prejudicando as plantações, inclusive, né? Vamos lembrar aqui, ó, gente, aquecimento global. O que podia causar lá? Diminui a biodiversidade. Várias espécies acabam sendo até extintas por causa de mudanças climáticas. Derretimento de geleiras, aumento de níveis de oceanos. O que mais que acontecia? O mar começa a invadir as praias, lembra? Os animais sofrem, né? Não só os animais, todo ser vivo, mas aqui a gente está vendo um exemplo de um urso polar desnutrido. Ele fica sem o habitat dele, sem o ambiente dele, porque houve derretimento de geleira, diminui a quantidade de comida para ele, ele sofre mais, né? E talvez em breve a gente acabe nem tendo esses animais aqui para a gente mais. O que mais, gente? Mudanças climáticas, desmatamento, porque a gente desmata para produzir mais, a gente desmata para usar, inclusive, para energia térmica como combustível. Desertificação, porque mudança climática pode ocorrer isso também. Rios desaparecem. Problemas respiratórios ocasionados por causa da poluição, né? Então, várias pessoas que vivem em cidades poluídas têm muitos problemas respiratórios. Então, tudo isso é consequência do uso de tecnologia. Vamos pensar agora na poluição hídrica, a poluição das águas. Tudo isso também tem consequência do uso de tecnologias, né? Lançamento de esgotos sem tratamento, as cidades se formaram, cresceram demais, não tiveram esse cuidado quando estavam sendo formados, porque as pessoas não se importavam muito com isso, poluiu o rio, né? Acabou com o rio aqui, a diversidade caiu um monte também. Assaneamento de rios, quando a gente desmata, inclusive, né, quando a gente estava falando lá, se a gente desmata as margens do rio, vai sedimento de solo para dentro do rio, vai ficando cada vez mais raso, o rio pode sumir. Eutrofização por conta da poluição, principalmente, né, lançamento de esgotos. Lembra que a gente falou de eutrofização também? Então, proliferam lá as algas, fica aquele tapete verde, fedido em cima da água lá, mata tudo que está lá embaixo. Acontece também. Vamos lembrar algumas outras consequências aqui, ó. Aumento das doenças relacionadas ao saneamento básico, né? Então, sempre, né? Saneamento básico é muito importante. Apesar da gente ter muitas tecnologias, tem algumas localizações no mundo que não têm acesso ao saneamento básico, né? São regiões mais pobres. Proliferação de animais. Se a gente tem mais lixo, mais esgoto, mais tudo acumulando, a gente tem proliferação de animais que a gente não acha tão bonitinho assim. Ratos, baratas também aumentam doenças. Contaminação de água, de recursos pesqueiros, peixes contaminados, gente, com metais pesados, por exemplo, oriundos da exploração, por exemplo, de metais com uso de tecnologia, diminui a biodiversidade, pesca fantasma, que a gente também já comentou, né?
É feito lá um monte de coisa nova, uso de tecnologia para pesca, mas acaba mesmo assim perdendo o material de pesca e esses animais são pescados, morrem sozinhos e a gente não vai nem poder consumir, porque essa rede ficou solta, sozinha no oceano, pescou e a gente não consegue aproveitar esse recurso, né? Que mais? As enchentes, né, que podem ser causadas, isso aqui também o rio ó, todo poluído, a gente vendo ali, né, acabou com o rio ali, gente. Enchente, lixo dentro do rio, diminui a parte de vazão dele, ele acaba invadindo a cidade. Então, várias coisas, o uso de tecnologia interfere em várias coisas no nosso dia a dia. Poluição do solo. O uso de tecnologia faz com que a gente consuma de forma desenfreada. É só pensar, abrir o guarda-roupa, olhar os brinquedos, a gente às vezes tem mais do que a gente necessita. Esse nosso consumismo desenfreado faz com que as fábricas tenham que trabalhar mais para produzir mais. E isso vai gerando acúmulo de lixo, poluindo o solo, aqui a gente está vendo. Ó. Tem coisas que vêm com muitas embalagens, alimentos mesmo, que vêm dentro de uma caixinha, que vêm dentro do saquinho, isso aqui. Tudo isso, gente, vai gerar lixo mais tarde. Descarte inadequado. Você separa o lixo na sua casa? Então, tudo isso que a gente consome vem de alguma tecnologia em algum momento. E a gente acaba não sabendo aproveitar ela. A gente só acumula e não cuida do meio ambiente. Aqui, gente, o que acontece? Acúmulo de lixo, de volta, proliferação de animais, mais doenças aqui, exploração alta dos recursos, a gente não cuida para repor eles na natureza. Contaminação do solo, a contaminação do solo pode gerar ainda contaminação do lençol freático, porque a contaminação, o solo funciona como um filtro de água, né? A chuva cai, ele filtra até chegar no lençol freático. Se ele está contaminado, ele vai contaminar o lençol freático também. Degradação do solo. O solo, a gente falou, gente, ele demora milhões de anos para se formar. Se a gente degrada ele, a gente não, né, sem tomar os devidos cuidados, ele não vai conseguir se recompor. Pode ter ali desmoronamento de encostas, né? Por exemplo, eu fui ali, usei a tecnologia que eu tinha para explorar o mineral que estava ali, acabei gerando, né, o desmoronamento do barranco que estava ali. Acontece, né? A gente tem muita tecnologia. Tudo que a gente usa hoje, praticamente, se a gente pensar, tem uso de uma tecnologia. Mas a gente acaba não cuidando dos nossos bens mais preciosos aqui. Ó. Também o uso de tecnologia pode causar poluição sonora. Pensar no barulho que as máquinas fazem já é algo que se consegue associar, né? Muitos ruídos cada vez mais altos, né? Pode gerar problema, inclusive, para a saúde. Poluição luminosa, olha só, São Paulo à noite, toda iluminada. A gente nem consegue olhar as estrelas direito, de tanta luz que tem. Se você reparar, quando você vai, por exemplo, para uma cidade de interior, que é pouco iluminada, você consegue ver as estrelas, parece que o céu está mais bonito, porque não tem poluição luminosa. Poluição radioativa é um outro tipo de poluição gerada por uso de tecnologia. E aqui, gente, falando ainda, eu queria explicar para vocês um caso, né, das tartarugas. A poluição luminosa interfere no ciclo reprodutivo delas. Para vocês terem ideia, o que acontece? A tartaruguinha, quando ela nasce, ela vai procurar, né, ali no mar, uma região iluminada, porque a lua, as estrelas, naturalmente, elas já iluminam o mar. Então, as tartaruguinhas saem, né, do ninho delas, nascem, saem da areia e vão em direção ao mar, né, onde está mais iluminado, e vão para lá. Com a iluminação da cidade, está acontecendo ao contrário. As tartarugas se perdem. Em vez de ir em direção ao mar, elas começam a vir em direção à cidade, onde elas correm mais risco de ser predada, né, inclusive se tiver rua por perto de morrer atropelado. Então a gente está interferindo até na vida desses animais, que às vezes parece para nossa, mas faz sentido? Faz. Isso acontece, gente. Ciclo circadiano de animais, ou o nosso mesmo também, essa poluição luminosa toda, você exposto, por exemplo, à luz do celular, interfere no teu sono. Né? Animais que vivem em locais muito iluminados perdem a noção, às vezes, do que é dia, do que é noite. Então, isso acontece também. Então, a gente acaba interferindo na vida de todas as espécies pelo uso das tecnologias. Agora, vamos pensar em questões sociais também, né? Tudo bem que a gente já estava falando um pouco aqui, quando a gente fala de meio ambiente, já está relacionado. Ó. Mas aumentou o desemprego, porque substituiu mão de obra, tanto no campo quanto na cidade. Né? Se a gente pensar, as fábricas, todas elas têm máquinas de tudo quanto é tipo, fazendo atividades que antes eram feitas pelos seres humanos. Aumentou também a exigência de especialização em algumas áreas de trabalho. É muita concorrência, muita gente precisando de emprego. Então, você tem que se tornar mais especialista naquilo. Então, aumentou, exigiu mais de você.
desigualdade social, né? Então, quem tem mais acaba detendo a maior riqueza e sempre tendo mais. As pessoas que têm menos sofrem mais, têm que trabalhar cada vez mais e às vezes não conseguem, né? Elas sobrevivem, não vivem direito do jeito que eram para viver. Então, a gente tem sérios problemas de desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Consumismo excessivo. Eu sou uma pessoa que estou falando que tem que me controlar mais, porque a gente consome muito e nem percebe, seja comida, seja vestiário, seja qualquer coisa, a gente acaba consumindo muito mais do que a gente deveria. Se a gente pensar de como que era a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles não consumiam tanto assim. E eram felizes do mesmo jeito, né? Aumento da violência também, aumento do desemprego vai gerando isso também, né, gente? Ou outras coisas que podem acontecer, o uso de tecnologia, apesar de aproximar mais a gente das pessoas, porque você consegue falar com as pessoas de forma mais rápida. Tem uma amiga, por exemplo, que está lá em Londres, falo com ela pelo WhatsApp quando eu quero. Antes era por carta, quanto tempo ia demorar? Por outro lado, a gente se isolou mais das pessoas também, porque a gente tem mais contato com elas, seja pelos equipamentos tecnológicos, do que pessoalmente. E isso vai gerando outras coisas, por exemplo, né, pode, em alguns casos, depressão, a pessoa se sente tão sozinha, ela vê rede social, ela tenta parecer algo que ela nem é, mas na vida real ela não se sente feliz do jeito que ela coloca ali. Então, olha o tanto de interferência que tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas a gente não pode ficar refém delas. A gente não pode ficar doente por causa delas. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também. Facilidade de comunicação, como eu já falei com vocês, né? A gente consegue falar com as pessoas de uma forma mais rápida, mais eficiente. Aprimoramento de bens e serviços, tudo isso por causa da tecnologia. A informação é facilitada. Se eu tenho dúvida de alguma coisa do conteúdo que a professora de ciências está falando e eu não entendi, porque estava dando um oi para minha amiga ali enquanto estava assistindo, eu vou lá, coloco no Google, por exemplo, e acho a resposta. Só que aí a gente tem que tomar cuidado também, gente. Apesar da gente ter mais acesso à informação, a gente tem que saber filtrar a informação. Porque não é tudo que está na internet que é verdadeiro. A gente está vivendo numa época de fake news, inclusive. A gente tem que saber filtrar a informação que a gente recebe, tá? O que mais? Uso de tecnologia para tratamento de doenças. Quantas pessoas morriam de tudo quanto é coisa antigamente e hoje não é mais assim, porque a gente conseguiu desenvolver vacinas, desenvolver soros, tratamento para câncer, por causa da tecnologia. Investimento em novas tecnologias é sempre muito importante, né? Os países que mais investem são aqueles que estão mais desenvolvidos e que vão vender suas tecnologias para os outros países. Então, isso é importante também. Gente, então o que a gente viu na aula de hoje? A aula de hoje foi mais uma conversa, um bate-papo aí sobre os impactos da tecnologia, seja no nosso dia a dia, seja lá comparando os impactos que teve nos antepassados até hoje. Então, a gente falou bastante de impacto social e principalmente impacto ambiental. Gente, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Essa é a minha última aula com vocês, tá? Foi um prazer ter ficado com vocês todo esse tempo. Desde as aulas lá no começo, muita coisa melhorou. Agradeço demais as mensagens que vocês mandaram, com dicas, com elogios, com pedidos, com críticas construtivas. Tudo isso é muito bom, o feedback que vocês deram. Então, aqui tentei colocar algumas mensagens que vocês mandaram, né? Então, talvez a tua esteja aí. Dúvidas sobre o conteúdo. Adorei responder dúvidas de alunos que eu nunca, teria acesso de outra forma, senão assim. Vou ficar com saudade. Vocês podem continuar tirando dúvidas comigo, não tem problema. Sempre que eu puder, eu vou dar atenção. Tá? Obrigado por todo o carinho que vocês deram. Me senti muito feliz e muito realizada trabalhando com vocês esse tempo que a gente está. Agora vai vir uma outra professora que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Também sejam carinhosos com ela. Até porque, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. A partir da próxima aula, a matéria de vocês é sobre seres vivos, que é uma delícia de estudar também. Vocês vão falar de vírus, de bactérias, vão falar de fungos, de animais, de plantas, de várias coisas. Então, a matéria é muito gostosa de estudar. Então, agora, vou sentir falta de vocês. Então, de vez em quando, continuem me mandando um carinho por lá, que eu vou gostar, tá? Prometo. Agradeço a vocês, inclusive, pelos memes. Me divirto bastante com eles, ainda bem que vocês me compararam ali com alguém bonita, pelo menos, senão eu ia ficar me sentindo feia. Obrigado também por essas coisas, também é uma forma de carinho, de mostrar que vocês estão atentos a alguma coisa ali, mesmo que seja para zoação também é legal, desde que com respeito, Agradeço vocês esse tempo que a gente passou junto, tá? Espero ter contribuído também com vocês nessa época de pandemia, espero que vocês
consigam, né, que a gente volte logo para a sala de aula, porque também estou com saudade de tudo isso. Mando um abraço para todos vocês, afinal de contas, todos vocês são meus alunos agora, né? E vou continuar sendo professora de vocês, não é porque não estou aqui que não sou mais, tá? Não vou estar gravando, mas vou estar acompanhando vocês pelos bastidores aí. Então, quando precisarem, contem comigo, que se eu puder eu vou ajudar sim, tá? Então, um grande abraço e até a próxima, porque um dia a gente se encontra por aí.